Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje no Empresários de Sucesso TV, eu converso com a doutora Juliana Ribeiro Fernandes. Ela é médica dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Olá, Mirelle, muito obrigada. Agradeço muito o convite. Uma honra estar aqui participando com vocês hoje. Obrigada por ter aceitado. Doutora, conte um pouquinho mais pra gente da sua história, né? Como é que se deu o processo da escolha da dermatologia? Por acaso você sempre quis ser médica? Olha, na verdade, a minha relação com a dermatologia, Mirelle, ela começou lá na adolescência, né, por volta de uns 11, 12 anos. Eu tive um quadro de urticária. Para quem não conhece, são algumas lesões que coçam, que ficam avermelhadas e prejudicam bastante a nossa qualidade de vida. E na época eu acabei passando por vários profissionais dermatologistas aqui da cidade. E uma delas, uma dermatologista em especial, me deu uma atenção diferenciada e aquilo me encantou. Eu passei a frequentar as consultas dermatológicas de uma forma rotineira e toda aquela esfera foi me encantando, me envolvendo. E aí, nesse momento, eu parei e pensei, eu vou ser dermatologista. Então, a partir daí, obviamente, eu canalizei toda a minha energia e os meus estudos, né, para prestar o vestibular de medicina, já sabendo que eu queria fazer a dermatologia. E dentro, obviamente, das atividades da faculdade, eu acabei me focando nessa área também, desenvolvi alguns trabalhos relacionados à prevenção de câncer de pele, fui presidente da Liga de Dermatologia na época, tive todo um direcionamento, né, durante a minha graduação. E após formada, eu prestei uma prova, né, para cursar um serviço de residência médica com a especialização em dermatologia, e aí se passaram mais 3 anos nesse processo. E doutora, qual é a sua trajetória profissional? Como é o processo de formação do dermatologista aqui no Brasil? Certo. Bom, o dermatologista, para ele ser dermatologista de fato, ele precisa cursar, né? O profissional precisa cursar os 6 anos de medicina dentro da graduação, né? Após esse período, existe uma prova para você se especializar num serviço de dermatologia credenciado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e pelo MEC, onde você vai ali desenvolver uma matriz de competências dentro da sua área, à medida que você vai cursando esses 3 anos de formação. Então, é nesse momento que a gente se lapida, tem contato com a dermatologia clínica, com as doenças do dia a dia, com a dermatologia hospitalar, com a dermatologia cirúrgica, com a parte cosmiátrica, né, que seria o segmento estético dentro da área. E após esses 3 anos, a conclusão desse período, a gente presta uma prova de título de especialista em dermatologia e após a aprovação dela, a gente recebe um número que se chama RQE, que nos garante a especialização. Similar ao CRM, que nos garante a graduação médica, o RQE nos garante a formação em especialista na área. Doutora, como é que surgiu a ideia de empreender em seu próprio consultório? Por acaso você já se enquadrava num plano inicial ou foi resultado de um processo gradual? Olha, essa pergunta é interessante. Na realidade, desde que eu me formei, eu carregava alguns preceitos comigo mesma, de que eu gostaria de trabalhar para mim, eu gostaria de ser dona do meu próprio trabalho. E considerando a minha formação estritamente médica, eu identifiquei que haviam alguns déficits em outras áreas que eu precisaria suprir para de fato conseguir empreender e assumir o controle, né, ter as rédeas do meu próprio negócio. Então, eu passei a me dedicar a estudos e buscar informações na área de administração, na área de contabilidade, de tributação, de marketing, né? Nós somos médicos, mas nós temos que seguir todas as regras, né, que estão pré-definidas no Código de Ética Médica. Passei a fazer um estudo de qual seria o melhor local para montar de fato o consultório, estudar o mercado da cidade, fazer alguns orçamentos para definir quais seriam os melhores fornecedores, o tipo de material que eu ia trabalhar, desenvolver elos, né, e vínculos com outros colegas. A medicina é uma ciência muito dinâmica, a gente precisa desse intercâmbio de especialidades, né, e com colegas da própria área também. Então eu fiz esse planejamento, né, comigo mesma,
fui aos poucos estudando esses cenários e esses aspectos e degrau a degrau consegui montar o meu espaço. Claro que a gente tem que ter humildade, né, de saber reconhecer as falhas, né, saber se posicionar para suprir aquilo que de repente não está funcionando com excelência, ouvir as pessoas que dominam áreas que não são da nossa expertise, né? Então tudo isso é um conjunto de ações que eu acho que me ajudou a conseguir montar o meu próprio consultório, o meu próprio trabalho. E claro, a gente não pode esquecer de investir na figura médica, né? A gente tem que estar em constante atualização, participar de congressos, de cursos de atualização da área. A dermatologia é um segmento em ascendência, né? Na realidade, no momento atual. Então, estar acompanhando as novidades, os produtos novos, acho que tudo isso seria um conjunto, né, de ações para você poder sustentar o seu próprio negócio com segurança. Num primeiro momento, eu acho muito interessante você ter as rédeas de tudo, né? Que tudo, de certa forma, passe pela sua mão. Tanto a gestão, a questão administrativa, e você ter uma noção geral do que acontece no seu consultório. E, obviamente, na medida do possível, né, num segundo momento, segmentando isso e delegando funções para que a excelência do consultório funcione da melhor forma. Doutora, como é que você enxerga a sua área de atuação hoje em dia? Olha, Mirelle, como eu mencionei, né, a dermatologia é um segmento que muito me preenche, eu sou muito satisfeita com a minha escolha, eu sempre quis ser, e ela é uma área muito ampla dentro da medicina, né? Em linhas gerais, a gente poderia dizer que nós temos três grandes áreas, né? A dermatologia clínica, a dermatologia cirúrgica e a dermatologia cosmiátrica. A dermatologia clínica seria a dermatologia que envolve as doenças mesmo clínicas, cotidianas de consultório ou a nível hospitalar. E dentro dessa dermatologia existem vários segmentos. Então, as doenças infecto-contagiosas, a rancenologia, a oncodermatologia, que aborda a questão dos tumores, a dermatoscopia, né, que na verdade é uma ciência pautada num método auxiliar para a gente diagnosticar lesões, as colagenoses, que são doenças de cunho autoimune. Então, é toda a parte clínica mesmo, né, que tem um espectro bem grande, que particularmente eu gosto muito de trabalhar. A dermatologia cirúrgica, como o próprio nome diz, seria o segmento destinado aos procedimentos cirúrgicos para tumores ou até lesões benignas mesmo. E a dermatologia cosmiátrica seria o segmento voltado para a questão dos tratamentos estéticos, né? Então, da toxina botulínica, dos preenchimentos faciais, dos bioestimuladores de colágeno, laser, peelings, né? E tudo isso que envolve essa esfera, né, da parte estética. E doutora, você poderia então nos reportar em linhas gerais de que maneira acontece a sua consulta e o atendimento ao paciente no consultório? Tá. Olha, no consultório, de certa forma, eu entendo que o paciente ele tem que viver uma experiência única a partir do momento em que ele procura o atendimento, né? Então, eu tento preconizar alguns pilares e focar a atenção no paciente de uma forma bastante integral. Então, a partir do momento que o paciente senta na minha sala e ele vai me reportar ali alguma queixa, né, alguma questão específica, eu vou desenvolver algumas perguntas, né, focadas para eu poder entender melhor esse problema, algumas perguntas direcionadas e outras perguntas também que envolvam o paciente de uma forma integral, de uma forma global. Então, eu preciso saber qual é o histórico daquele paciente, se ele toma algum tipo de medicação, quais são as doenças de base que ele tem, quais são as comorbidades, o histórico de alergias, de câncer de pele na família. Então, a gente faz uma espécie de uma entrevista médica, né, que a gente chama de anamnese, né, o termo técnico para essa situação, para a gente poder fazer um desenho do que está acontecendo e eu entender melhor aquele paciente. Num segundo momento, a gente procede para o exame físico, onde de fato eu vou examinar as lesões, a queixa principal. A gente tem por hábito fazer uma espécie de checagem de pintas e para isso a gente usa esse aparelhinho aqui que se chama dermatoscópio, né, que ele permite uma ampliação das lesões, onde a gente consegue identificar alguns padrões para ver se aquela pinta é benigna, se é uma pinta suspeita, se é um câncer de pele, se é uma lesão maligna. Então, a gente faz essa avaliação global. Esse aparelho também serve para a gente avaliar o couro cabeludo,
né, que seria uma ciência que a gente chama de tricologia dentro da área médica. Então a gente consegue ver os folículos, até a qualidade da fibra do cabelo. E a partir desse momento, se for interessante, se o paciente tiver interesse, a gente faz uma avaliação das questões estéticas para fazer um planejamento de tratamentos num segundo momento. Então, finalizado o exame físico, a gente vai fazer um diagnóstico médico, seja da condição clínica, seja da condição estética, onde a gente vai montar um plano de tratamento. Então, num terceiro momento, esse paciente, a gente volta, né, para a mesa de atendimento, onde vai ser feita a prescrição com as medicações, todo o tratamento e as orientações para aquela condição, e como eu disse, se for a vontade do paciente, fazer um planejamento terapêutico para abordar as questões estéticas. Então, aquele paciente que se incomoda de rugas ao redor dos olhos, de flacidez, ou então que quer rejuvenescer, quer ficar com uma aparência mais saudável, a gente faz todo um projeto escalonado para ir tratando aos poucos esse paciente. Perfeito, doutora. Agora, para a gente finalizar, para quem está em casa e deseja iniciar esses cuidados com a pele, o que você então orientaria para a rotina nessa época? Tá, essa pergunta é interessante. O que eu tenho percebido é que nesse momento, né, muitas pessoas estão reclusas, muitas delas estão trabalhando em home office, né, ficando mais dentro de casa, e houve, de uma certa forma, um certo despertar na vontade de exercer um autocuidado, de começar a cuidar da pele, dos cabelos, que é o que a gente chama de skincare, né, o cuidado com a pele. O que eu acho interessante nesse momento é reforçar a questão do uso do protetor solar, né? As pessoas às vezes têm dúvidas se é necessário utilizar o protetor mesmo estando dentro de casa, e a resposta é que sim, é necessário. A gente sabe que a radiação ultravioleta está muito relacionada com a questão do câncer de pele, de manchas, de fotoenvelhecimento, de queimaduras. Mas existe uma outra questão que eu acho interessante trazer, que é a luz visível, que é essa luz fria, a luz branca que está nos iluminando aqui agora, a luz dos computadores, dos smartphones, dos tablets. Essa luz, ela também é prejudicial, mais relacionada com a questão de pigmentação, de piora de manchas. Existe um processo que a gente chama de estresse oxidativo, gerado por essa luz, que acaba hiperestimulando, acaba deixando as células que produzem pigmento na pele, que são os melanócitos, mais excitadas, e elas produzem mais pigmento. Com isso, quem tem manchas crônicas, como melasma, melanoses ou outras condições, pode ter uma piora desse quadro. Então, a gente orienta que sim, use-se o filtro solar dentro de casa, faça a reaplicação também. Um outro aspecto interessante que eu acho válido falar é a questão da hidratação, né? Até pela estação do ano, que a gente está vivendo temperaturas mais amenas, as pessoas tendem a tomar banhos mais quentes. Isso tudo não é saudável no sentido de que a água quente, o uso de buchas de forma muito excessiva ou muito abrasiva, acaba removendo uma proteção natural que nós temos, que a gente chama de manto lipídico. E com isso, a pele fica mais sujeita a ter coceiras ou formar algumas lesões desagradáveis, porque essa barreira de integridade, que é natural do nosso organismo, acaba sendo rompida. Então, focar bastante na hidratação. Hoje a gente tem a indústria a nosso favor com excelentes produtos no mercado, que garantem essa reposição de hidratação na pele. E não esquecer de hidratar também o rosto. Também existem hidratantes faciais específicos para essa área, né? E fazer a higienização correta também do rosto com, de repente, sabonetes mais calmantes, mais hidratantes. Seria uma orientação interessante. Doutora, muito obrigada, são dicas preciosas. Obrigada por compartilhar um pouquinho mais do seu conhecimento na área da saúde, né? Principalmente da dermatologia agora. Você é sempre muito bem-vinda aqui no Empresários de Sucesso, viu? Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, Mirelle. Foi um prazer participar, de coração. Um grande beijo. Prazer é todo nosso. Eu conversei então com a doutora Juliana Ribeiro Fernandes, é médica dermatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD. O Empresários de Sucesso fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação e pela sua companhia. A gente se encontra durante a programação. Até lá!